Olá, uma boa tarde. A primeira Jornada Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia acontece sábado, em Fátima, prevendo um diálogo entre diversas formas de expressão artística e como estas se relacionam com a expressão de fé de uma comunidade. Na nossa companhia está a Isabel Alçada Cardoso, da organização do encontro, com quem falaremos neste programa Eclésia. Convido ainda a olhar para a atualidade informativa, com destaque para a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. No dia de Todos os Santos, que marca o início de novembro, Francisco falou da santidade da porta ao lado, como gosta de dizer. A fé vivida heroicamente no quotidiano, de forma discreta e constante. Fratelli e sorelle, quanta santità nascosta è nella Chiesa. Riconosciamo a tanti fratelli e sorelle, plasmati delle beatitudini, poveri, miti, misericordiosi, affamati e assetati di giustizia, operatori di pace. Questi sono persone piene di Dio, incapaci di restare indifferenti ai bisogni del prossimo. Sono testimoni di cammini luminosi, possibili anche per noi. Por quem perdeu um filho, a intenção de oração do Papa para o mês de novembro. ¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón. Na comemoração de todos os fiéis defuntos, Francisco rezou junto às campas de crianças e bebés por nascer no Jardim dos Anjos, no cemitério laurentino de Roma. Ali, simbolicamente, saudou um pai que perdeu a filha antes de uma celebração marcada pelo silêncio e a oração. Conforta quanti sono nel dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipe della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria. Per sua intercessione sostiene la nostra fede perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gloria senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amém. Ainda no Vaticano, o Papa presidiu a uma missa de sufrágio pelos cardeais e bispos falecidos no último ano. Gesù, ricordati di noi. Gesù, ricordati di noi. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A Igreja Católica em Portugal está a celebrar a Semana dos Seminários 2024. No Porto, a Diocese abre as portas do Seminário Maior. Na Diocese do Porto, o Seminário Maior vive uma realidade particular há 3 anos. O edifício do seminário está em obras e os seminaristas estão a viver na Casa de Vilar.
Agora, o desafio é que possam ter relações mais abertas daquilo que é a comunidade interna do seminário. Este ano estamos a valorizar muito mais a ligação à família, muito mais a ligação à comunidade, e por isso os fins de semana são passados quase todos nas famílias ou nas comunidades, no sentido deles detectarem também aquilo que é a realidade. Que eu tenho muito receio, mesmo como responsável, que a formação que nós damos aqui internamente esteja desfocada daquilo que é a própria realidade. Esta ligação à família e esta ligação à comunidade, que também tem parte ativa na formação, é uma forma de preparar os futuros sacerdotes para uma realidade mais consonante com a vida real, que não seja tão diferente para a qual foram preparados enquanto estavam dentro do seminário. Portanto, estamos a preparar sacerdotes que depois vão confrontar-se com uma realidade diferente daquela que imaginavam ou para a qual foram preparados enquanto estavam dentro do seminário. E, portanto, esta ligação à família, esta ligação à comunidade, que também tem parte ativa na formação e que, a meu ver, também devia ter uma parte ativa naquilo que é a decisão. Numa ordenação, numa confirmação deste candidato que chega ao fim, eu suponho que as comunidades também deviam ser ouvidas e, portanto, as comunidades têm que conhecer os candidatos. A sua comunidade de residência, com certeza, mas a comunidade também é onde trabalha pastoralmente. E, portanto, é neste sentido de estarmos todos interligados, criando esses vínculos também, no acompanhamento, mas com certeza depois também numa decisão, que não pode passar apenas por uma equipa formadora. Tem que passar por outras instâncias que também os conhecem. O Seminário da Diocese do Porto, neste novo ano, instituiu o ano propedêutico. Este ano zero acolhe candidatos que já tenham experiência de formação no seminário menor ou estejam a entrar pela primeira vez. Antes de entrarem no seminário maior, todos os candidatos fazem um ano de paragem na formação académica. Vem exatamente na sequência daquilo que eu acabei de dizer. Este propedêutico é ali um ano zero, se quisermos, de transição para aqueles que serão candidatos ao seminário maior. Por isso mesmo, aqueles que já vêm do seminário menor com o 12º ano feito, fazem esta pausa, esta paragem. E todos aqueles, naturalmente, que se propõem também ao seminário maior, querem ser candidatos, vão ter que passar por esta fase, no sentido de nós podermos desenvolver aquilo que eu referi há pouco. Que eles sejam capazes de criar uma comunidade, saber ver a comunidade, saber aceitar o outro, saber aceitar os outros, e portanto, o próprio dentro que vai fundamentalmente numa linha de formação humana e de uma base, se quisermos, de alguma espiritualidade. Por isso não temos vida académica, não temos preocupação com estudos, temos outro tipo de preocupações que esperemos vir a colmatar algumas lacunas que nós íamos verificando exatamente já no seminário maior. Portanto, propedêutico, além de ser uma proposta dos documentos da Igreja, naturalmente, só este ano é que iniciamos, será também um tempo experimental. Há muitas décadas que o Seminário Maior do Porto é uma casa que acolhe seminaristas de outras dioceses, como da Diocese de Vila Real, que será a relação mais antiga, e Coimbra. Este ano chegaram os candidatos ao sacerdócio dos Açores, da Diocese de Angra. Um enriquecimento como família, como comunidade formativa, destaca o reitor. Primeiro, a meu ver, tem que ser um enriquecimento, porque quanto mais dioceses tivermos, com certeza que mais beneficiamos. E, portanto, é um serviço que prestamos a todos, mas do qual nós também acabamos também por receber o reverso dessa mesma medalha. E, portanto, a termos aqui alunos de Angra, só nos vem beneficiar como família, como comunidade formativa. Os grandes desafios que nos trazem é aquilo que eu dizia há bocado em relação a fins de semana, por exemplo, aqueles que fazem parte do Porto, Coimbra, Vila Real. Encontramos uma fórmula que está a resultar, que são exatamente famílias de acolhimento. Ao fim de semana acolhem estes alunos em suas casas e vivem exatamente quase como filhos adotados ali, numa família com os quais eles também têm que gerar ali relações e vão ter o benefício também de sentir esse conforto familiar. Não são vínculos de sangue, mas são vínculos de pessoas que fazem parte também da Igreja, portanto também estão comprometidas neste processo formativo e sobretudo, um apoio afetivo que achamos indispensável, que os sacerdotes precisam cada vez mais e que estes, ao iniciar a sua caminhada, têm que sentir também. Portanto, esse é o desafio, mas temos tido boa resposta e boa adesão nestes 4 alunos que temos, 2 de propedêutico e 2 do Seminário Maior que vieram de Angra. Que posso eu esperar é o tema da Semana de Oração pelos Seminários 2024.
A Igreja Católica em Portugal está a viver esta semana especial até domingo, dia 10 de novembro. No Porto, o Seminário Maior abre as suas portas a todos, para sair e para entrar. Vamos exatamente estar abertos a esse mundo que há bocado referi. Nós vamos viver a semana um pouquinho virados para fora do seminário. Temos uma noite que é uma vigília de oração aberta fundamentalmente aos jovens e onde a casa está aberta também para os jovens poderem aqui entrar, poder ver a casa, ver o espaço e tocar de perto aquilo que são os movimentos também de um seminarista. Depois, no fim de semana, como eles estão nas comunidades ou nas famílias, é exatamente essa presença mais testemunhal, que os próprios também possam falar daquilo que é a vida nos seminários e possam dar a conhecer uma realidade que possa cativar e entusiasmar outros jovens também a poder percorrer este percurso que eles estão a fazer. A Diocese do Porto vai promover também um encontro com os padres jubilares que celebram 25, 50, 60 e 70 anos de ordenação, nesta Semana dos Seminários. Um sinal e provocação para envolver o clero nesta formação. De norte a sul de Portugal e Ilhas, a Igreja Católica está a celebrar a Semana dos Seminários 2024. As dioceses católicas e os seus seminários dinamizam várias iniciativas. Este e outros acontecimentos da atualidade informativa passam pelo sítio da internet em agência.eclésia.pt. Olhamos agora na presença de Isabel Alçada Cardoso para a Jornada Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia. Boa tarde, obrigada por estar na nossa companhia. Eu perguntava-lhe o que é que está em causa com a organização deste primeiro encontro. Este primeiro encontro insere-se numa falta que se sente a vários níveis em Portugal, no âmbito da Igreja em Portugal, e no fundo é para dar início a um caminho, a um percurso formativo que pretendemos para relacionar precisamente todos os agentes, se pudermos dizer desta forma, que estão envolvidos na construção, na adequação de igrejas e que, de alguma forma, têm esta preocupação de que a arquitetura e as artes são para a liturgia e a grande diferença é este para a liturgia. E são linguagens diversas que têm dificuldade em comunicar entre si. Exatamente. Linguagem técnica, linguagem litúrgica também. Exatamente. Depois, não só porque vemos que há vários agentes, e posso elencar alguns, desde o encomendador, aquilo que nós vulgarmente chamamos o dono de obra, a comissão da Igreja, ou diocesana, paroquial, diocesana, etc., a comunidade, a própria comunidade que ali celebra, os liturgistas, os arquitetos, os artistas e todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma na construção, na adequação de uma igreja. E isso prende-se também em cenários, quer seja na edificação do novo património, como também na requalificação daqueles já existentes. Exatamente, e na própria adequação litúrgica, que muitas vezes há necessidade, ou porque a dimensão da comunidade mudou, ou seja, a igreja foi construída para uma comunidade muito maior e depois houve uma grande redução do ponto de vista da comunidade que agora celebra naquela igreja, ou porque há necessidade de novos espaços e que, portanto, têm que também dialogar com a própria igreja existente, desde os salões paroquiais, etc., toda a parte dedicada quer à catequese, quer à própria caridade, se pudermos dizer desta forma. As diferentes ações que a paróquia desenvolve. E, portanto, é necessário, hoje em dia, que estas linguagens, ou seja, que se estabeleça um diálogo e que, de alguma forma, não é só a questão funcional é importante, mas, sobretudo, perceber que é esta questão que hoje uma igreja tem duas dimensões fundamentais. A dimensão litúrgica, ou seja, para a celebração, para acolher a celebração dos sacramentos, mas também como um local de relação do homem, da mulher com Deus, ou seja, um local que possa respirar este ambiente, esta atmosfera de espiritualidade, que no fundo é a vida no espírito,
a presença do Espírito Santo. A Constituição Conciliar sobre a Liturgia do Vaticano II, a Sacrosanctum Concilio, fala na ativa participação dos fiéis. E é importante que esta participação ativa dos fiéis seja plena num espaço onde eles sintam que encontram uma linguagem onde se reconhecem, porque sentimos muitas vezes alguma dificuldade em perceber a própria linguagem litúrgica. De que forma é que este património edificado pode vir a ajudar a que essa linguagem também possa ser mais partilhada por todos? Isso é uma pergunta importantíssima, porque muitas vezes nós entendemos a participação ativa como fazer coisas. Aliás, do latim, a palavra que está no texto latino da Sacrosanctum Concilio é atuosa, não é propriamente a atividade, mas tem a ver com que, de facto, a participação possa ser nas coisas em que tem que participar, ou seja, de uma forma mais clara, que facilite o canto, que facilite a própria recitação das orações, que fazem parte da liturgia, tudo isso. Por isso, o próprio espaço, ou seja, tudo contribui para esta participação. Quando nós entramos numa igreja, essa igreja provoca uma experiência, o ambiente provoca uma experiência. E nós sabemos isso, ou seja, se contemplamos uma bela paisagem, uma noite estrelada, imediatamente isso tem influência em toda a nossa pessoa. Ora, o próprio espaço, não só o espaço, o mobiliário, a disposição das coisas, a ornamentação, a luz, tudo isso contribui para esse ambiente. E, por isso, contribui para favorecer a participação ativa na liturgia, ou não, e contribui também para favorecer a oração pessoal, ou não. E é nesse aspecto que nós queremos iniciar um caminho formativo para começarmos a pensar em conjunto. A partir também da experiência que acontece lá fora, concretamente também em Itália, uma vez que esta primeira jornada vai contar com o coordenador do curso de alta especialização de arte e arquitetura para a liturgia do Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, em Roma. É uma designação grande, mas é importante entregá-la. O padre Giuseppe Midili tem esta experiência, então, de unificar linguagens, ou pelo menos não unificar, mas fazer um encontro de linguagens nesta área, e ele vai estar presente nesta primeira jornada. Exatamente. O padre Giuseppe Midili é liturgista, tem experiência em trabalho em equipa. Aliás, em Itália, o próprio ofício, se pudermos chamar assim, litúrgico da Conferência Episcopal Italiana tem já há largos anos realizado essa experiência de criar equipas multidisciplinares, precisamente para não só para apoiarem depois as equipas locais que irão fazer, ou seja, desde o projeto à construção ou a própria adequação das igrejas, e em Santo Anselmo também, desde já há alguns anos, precisamente para apoiar essa necessidade, foi criado este curso, o qual eu participei enquanto estive em Roma, e que é muito importante porque traz-nos não só experiências antigas, desde a relação do Papa Paulo VI com os artistas, como foi no pós-Concílio Vaticano II, a outras realizações em Itália e também fora de Itália, e por isso tem formado largas dezenas de arquitetos, liturgistas, engenheiros, inclusivamente historiadores e encomendadores, precisamente nessa matéria. E por isso o que nós lhe pedimos foi que ele nos trouxesse a experiência e, sobretudo, que ajudasse a perceber, porque eu percebo que sendo uma matéria nova, que pode causar alguma perplexidade nas pessoas, que nos ajudasse a perceber qual é que é a especificidade da arquitetura e artes para a liturgia. E este é um repto lançado a nível nacional que tem encontrado adesão por parte das dioceses? Sim. Nesta nós ficamos muito agradados porque estão já cerca de 120 pessoas inscritas nas jornadas e participam. Essas pessoas são provenientes de 17 dioceses. Podemos dizer que há uma diocese por província eclesiástica, ou seja, há apenas 3 dioceses, com exceção das Forças Armadas, que também não está presente, que não estão presentes até ao momento.
porque ainda há lugar para as pessoas se inscreverem. Portanto, mostra a relevância e também a preocupação das pessoas se formarem nesta área. Exatamente, e também o espectro das áreas de atividade das pessoas. Nós temos liturgistas, historiadores de arte, pessoas comuns que pertencem às comissões diocesanas, às comissões paroquiais, etc., artistas, ou seja, percebe-se que há um espectro alargado de participação. E vai-se poder também conhecer o projeto de requalificação da Igreja de Sedufeita na Diocese do Porto, que é um exemplo também de adequação e de encontro de novas linguagens, onde a comunidade participa de uma forma plena. Exatamente. Nós, sabendo que esse não é um projeto muito conhecido, pelo menos na zona centro e sul, convidámos os senhores arquitetos Cerejeira Fontes para fazerem essa apresentação, e eu chamo a atenção, o nosso objetivo não é que sejam apresentados, ou seja, a nossa escolha não está tão preocupada em projetos exemplares, mas sobretudo em projetos que tenham sido realizados, ou seja, obra feita, e que nos permitam, sobretudo, iniciar este diálogo, ou seja, pensar sobre as coisas, encontrar como as diferentes linguagens exatamente, perceber as dificuldades, como é que é possível esta comunicação. Aliás, no final das jornadas nós temos um inquérito de avaliação, e a ideia precisamente é que possam daí resultar novas sugestões, novas ideias, para que possamos caminhar neste percurso formativo. Muito bem. Isabel, muito obrigada por ter estado a dar-nos conta desta primeira Jornada Nacional de Arquitetura e Artes para a Liturgia. Acontece então no sábado, em Fátima, e está aberto então a novas inscrições. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada a si também por ter estado connosco. Deixo-lhe a indicação que este e outros conteúdos ficam disponíveis em agência.eclésia.pt. Marcamos encontro amanhã, aqui na RTP2, pelo mesmo horário. Até amanhã, se Deus quiser.